Rede Vida de televisão, estamos iniciando com muita alegria mais uma Tribuna Independente. Falamos direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Eu sou Valéria Guiar e você de casa é o meu convidado mais do que especial para assistir ao nosso programa. Vamos começar então apresentando os convidados de hoje e o tema. Hoje nós vamos falar com a presidente da delegacia do Unafisco Sindical do Rio de Janeiro. O Unafisco, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu quero agradecer a presença de Vera Tereza Balieiro. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu agradeço também a presença de José Carlos Sabino Alves, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Saúdo também o Alexandre Teixeira, que é diretor da delegacia do Unafisco no Sindical aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo também ao nosso programa. É um prazer. Bom, auditores fiscais. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa categoria profissional. Muita gente não desconhece a atuação. A gente lembra muito, Vera Tereza, dos cobradores de impostos, dos tempos bíblicos. Já não bem vistos naquela época, não é? Os auditores são os antigos cobradores de impostos? Pois é, é interessante a gente ver a diferença que existe, né? Lá naqueles tempos bíblicos do Evangelho, né? Tinha até aquele questionamento que foi feito e que chegou e disse lá, né? Que eu peguei até as citações, porque eu vinha para cá, para a Rede Vida, então eu trouxe as citações de São Mateus, que é o nosso patrono, né? E é o patrono dos auditores? É o nosso companheiro, né? Procede. Bom, então em que ele é chamado e aí tem aquele almoço, né? Feliz, vai para o almoço, Jesus vai com ele para o almoço. E aí os fariseus chegam e dizem, cá, como é que o teu mestre está aí comendo com esses cobradores de impostos, né? Bom, somos nós, né? E eles questionavam se paga tributo a César, é justo pagar tributo a César? É outro dos questionamentos, né? Está aqui o trecho bíblico. E aí está a explicação da diferença entre nós, quer dizer, que deve ser a diferença, que é o que está na Constituição, que seja a diferença. Lá, pagava-se tributo a quem se cobra. De quem se cobra? Se cobra dos estranhos, é o que está também lá no Evangelho, né? De quem se cobra o tributo? Pedro, de quem se cobra o tributo? É dos filhos ou dos estranhos? E aí Pedro responde, dos estranhos, porque era assim que funcionava. O Império Romano cobrava tributo das regiões ocupadas. E você pagava o imposto, pagava o tributo, e era realmente alguma coisa que não tinha nada a ver com o retorno em alguma coisa. Hoje, de lá para cá, se constituem os estados, o Estado moderno, e hoje não se concebe, né, que seja possível você ter uma vida no mundo moderno hoje sem a existência de um Estado que vai prover saúde, educação, segurança, estradas, telecomunicações mesmo, né, satélites, tudo isso. Você tem essa necessidade do Estado. E quem é que paga a conta? Isso tudo tem um custo, cada uma dessas coisas tem um custo. Qual é a melhor maneira, qual é a maneira mais justa de se pagar essa conta e de se fazer o custeio do Estado? Chegou aos seus tributos, que é a forma de você dividir entre toda a sociedade esse custeio do Estado. Então você pode entender a atuação do auditor sem entender o conceito de Estado. Exatamente, da necessidade. E aonde entra o auditor nisso? Uhum. O auditor hoje, diferente daquele cobrador de imposto lá, ele é um agente que seria de proteção da sociedade, de garantia que o imposto seja cobrado de acordo com a lei, que é feita pela própria sociedade, que é o acordo feito, né, que é o pacto feito na sociedade, e que seja cobrado de quem efetivamente deve, né? E aí a gente tem os princípios constitucionais que definem quais são esses critérios, né, que são de impessoalidade e de capacidade contributiva, sobretudo. E aí interessa para o contribuinte que está pensando, poxa, eu pago meu imposto de renda, né? E aquele outro contribuinte que não sabe que é contribuinte, que compra o seu quilo de feijão e não sabe que lá dentro está embutido. Na verdade, você paga imposto em tudo. Em hoje. tudo. Em tudo. Desde o alimento, da condução, da roupa. Tudo. Você andou na rua, você está pagando imposto, Então, você usou a luz, você está pagando. E essa consciência é preciso que a sociedade tenha, que as pessoas tenham, que as pessoas saibam que elas estão pagando a conta, até para fiscalizar para onde vai o dinheiro que eu acho que a grande insatisfação da sociedade não é nem pagar a conta, mas ver que tudo isso que ela está pagando está realmente financiando os serviços que ela precisa utilizar. Saúde, educação, enfim. O problema não é pagar, mas é ter o retorno disso que está sendo investido, não é isso? José Carlos Sabino Alves, como você avaliaria então essa importância do auditor fiscal hoje? Bom, como disse a Vera, o auditor fiscal ele é o executor, né, dessa política tributária de se prover o Estado dos recursos necessários para fazer frente a todas essas despesas de organização, de saúde, educação, como você bem mencionou.
né? E como disse a Vera também, nossa atuação sempre é vinculada à lei. A gente nunca faz nada que fuja da legalidade. A começar pelos princípios que estão elencados na Constituição Federal da República do Brasil, né? Como disse a Vera, não se pode cobrar tributo sem que antes ele esteja previsto na lei. Então, para qualquer cobrança de tributo, ele tem que ter a previsão legal e específica, né? Tem o princípio da capacidade contributiva, que aí é cada cidadão ou cada pessoa jurídica, física ou jurídica, contribuir nessa arrecadação de acordo com a sua capacidade, né? Quem tem uma renda maior, contribui mais. Quem tem uma renda menor, contribui menos, né? E é bom destacar essa noção de que vocês falaram a respeito dos tributos indiretos. Em tudo que nós utilizamos, incide a carga tributária, mesmo que nós não percebamos, né? Qualquer coisa, na água que nós estamos bebendo aqui, só não se cobra tributo pelo ar que respiramos. Por enquanto, em todo né? o restante, existe a tributação. E é bom para as pessoas terem essa noção, que nada é gratuito. Tudo que existe foi financiado de alguma maneira com os recursos que ela própria gera e está dando de retorno para a sociedade, né? Aí a importância de fiscalizar também, né? Está pagando, então sem dúvida. É mais do que justo Exatamente. que fiscalize e cobre os seus direitos, não é essa isso? consciência é importante. Um aspecto que falou a Vera a respeito do pacto, né? Diferentemente lá dos tempos bíblicos, hoje se cobra não só dos estranhos, se cobra dos irmãos, né? Se cobra de todo mundo. E que há um pacto, né? Para se fazer a lei, etc. A questão é saber se esse pacto está bem equilibrado, né? Acho que às vezes os contribuintes se perguntam se essa distribuição do ônus de financiar o Estado, para tudo isso que a gente quer, se ele está bem dividido, né? E uma das coisas que o Nafisco Sindical trabalha, e está previsto inclusive no nosso estatuto, né, é lutar pela justiça fiscal, justiça tributária. Porque muitas vezes, e hoje a gente faz essa crítica, está desequilibrado assim, esse financiamento do Estado. Quando a gente lançou uma campanha que ficou muito famosa, hoje não está nem mais vinculada ao Unafisco, mas foi lançada pelo Unafisco no ano de 2000, é o Chega de Confisco, que era pelo reajuste da tabela do imposto de renda. O que nós dizíamos lá como fundamento está se agredindo, né, um dos princípios tributários, que é o da capacidade contributiva. Ao não se reajustar a tabela do imposto de renda, todo ano, cada vez mais pessoas passam a pagar, ser contribuinte do imposto de renda de pessoa física. Ao reajustar, menos pessoas muito pagariam. Muito se fala que a classe média menos. é quem paga o pato maior. Vocês consideram assim? Não só a classe média. Na verdade, a classe média e a classe baixa hoje pagam muito mais tributos proporcionalmente. Seria capaz né? E justo de ser. Porque justamente está sendo agredido a capacidade contributiva. O que seria justo hoje, na opinião de vocês? Olha, a gente é uma discussão muito profunda essa, né? Assim, tem muitas nuances, muitos aspectos. Mas uma coisa que está clara de muitos anos para cá, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa política macroeconômica de atrair capital, né? Mercado globalizado, o que tem acontecido é que, para se atrair capital, externo inclusive, você concede uma série de benefícios para que esse capital venha para cá. Então você isenta a distribuição de lucro de uma empresa, você isenta a remessa de lucros para o exterior de imposto de renda, enfim, uma série de isenções tributárias para que esses capitais fiquem aqui. E o que acontece? Bom, se alguém não paga a conta, alguém tem que pagar no lugar, porque os custos de financiar o Estado estão aí. A educação tem que ser cada vez mais provida de recursos e assim por diante. Se o capital está deixando de pagar, se os empresários estão deixando de pagar, né? Se o capital externo está deixando de pagar, alguém tem que pagar. E quem é que está pagando? Normalmente isso é o assalariado. São os consumidores de baixa renda, porque são os consumidores de baixa renda que gastam a sua renda comprando produtos de primeira necessidade. Portanto, essa carga tributária concentrada nos assalariados e nos impostos indiretos de consumo, elas afetam especialmente a classe média, no caso dos assalariados, e a classe baixa, que é aquela que consome toda a sua renda, portanto, gasta proporcionalmente muito mais percentual dos seus recursos com os tributos indiretos. Olha, tem um quadrinho aqui que ilustra bem, um gráfico que ilustra bem o que o Alexandre falou. Esse azul aí, essa parte azul,
é a parte que é a tributação sobre o consumo. De tudo que é arrecadado para sustentar o Estado, essa parte azul é sobre o consumo, que atinge todo mundo indiscriminadamente. 67%. 67%. Então, isso aí é a parte. Então, o mendigo da esquina que toma um cafezinho, ele está pagando o mesmo imposto sobre aquele cafezinho que paga um de nós, qualquer um de nós, ou alguém, vamos dizer, um grande jogador de futebol que ganha